Então, pessoal, boa tarde a todos aí mais uma vez. Vamos aqui começar a nossa 7ª aula de avaliação econômica de projetos. Já passei hoje o material para vocês, né? Vocês já receberam aí o material no grupo do nosso WhatsApp e a aula hoje vai ser um pouco diferente também, como sempre tem sido, na verdade. Eu tenho procurado aqui me adaptar às condições aqui da pandemia, né? E também avaliando sempre o resultado que a gente está obtendo nas disciplinas. Então a gente vai fazer hoje uma atividade, vai realizar uma atividade em cima do que eu já mandei para vocês, mas antes eu queria abrir aqui um pouquinho esse material, porque eu acho que eu sei que já mandei o material para vocês, mas uma explicação minha pode ajudar bastante aí na atividade. Por isso que eu me preparei para fazer essa apresentação para vocês. Tá, mas antes disso, até porque a gente está vivendo um problema bem sintomático agora, sim, acho que é um problema para todo mundo, né? Todo mundo que está aqui, vocês viram que a gente está com poucas pessoas, na verdade, por aula, né? Acho que também função do final do curso, né? E à medida que o tempo vai passando, que a gente vai chegando mais para o final, vai todo mundo se atolando cada vez mais em atividade, né? Por isso que eu perguntei até a Adler aí, né, a questão do SPE, especificamente, que é um evento que está tendo aí na UFAL, né, que está iniciando hoje. Eu sei que a boa parte da turma aqui é da Civil. Alguém aqui vai participar, pessoal, do SPE? Coloca aqui no chat, só para eu ter uma noção de quem está aqui e que vai estar lá. Eu lembro que o Hugo está inscrito, professor. Certo. E assim, a minha Raíza também, a minha recomendação, né? A minha recomendação é que quem não está, se inscreva. E se puder, participe. Tá? Eu conversei com o pessoal a semana passada, né? Eles me convidaram para fazer um mini curso. E eu vou fazer um mini curso. O mini curso é sobre produtividade, gestão do tempo. E eu estou percebendo, assim como eu já tenho alguma experiência tanto nessa parte de gestão do tempo, né? Eu fiz alguns cursos, eu fiz um curso... Na verdade, eu fiz um curso e eu estudo isso no meu dia a dia, né? Então, achei bem adequado falar em 2 horas tudo que eu sei sobre produtividade. E, na verdade, contar para vocês o que é que eu faço, né? Não é simplesmente um método, é um método que eu uso no meu dia a dia. Tá? E eu estou preparando isso, tá ficando bem legal. Aí eu ia sugerir a vocês que participem, mas não somente desse curso, tá? Não somente desse curso. Eu sugiro que vocês participem do evento inteiro, tá? Claro, na medida que tenham tempo para isso, né? Porque o evento... Deixa eu colocar aqui na tela, né? Acho que talvez a Adler possa falar um pouquinho também. Acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso, porque a gente está nesse ambiente aí da pandemia, né? E conversa muito pouco, então deixa eu abrir aqui a minha tela, essa aqui, tá? Então, o que acontece? Vocês estão vendo a tela, tá? O evento aqui começa hoje. Eu vou pedir para a Adler daqui a pouco fazer algum comentário sobre o evento em si, né? Que eu acho que é importante. Então, ó, tem esse curso de gestão do tempo que eu falei para vocês, é um dos cursos, né? E aí tem diversidade de gênero na indústria de óleo e gás, né, com Eduardo Zanetti, IA e transformação digital no setor de óleo e gás, inteligência emocional, como desenvolver na prática, aí, com Gabriela Botelho, enfim, e outros. Não vou ler tudo para vocês porque assim, tem o link, tem o site, o link do Instagram, já passei no curso aqui para vocês, tá? Tá aqui ó, no chat, tá o link aí. E assim, por que eu recomendo muito? Eu parabenizei as meninas, né, a turma que está na organização aí, pelos temas, tá certo? Porque os temas, é claro que é um evento assim que tem uma aplicação maior no setor de petróleo e gás, pela natureza, lógico, do SPE, mas que tem muitos temas que são transversais. Tá? Então, recomendo assim muito a participação. Tá? Tem um aqui, transição energética... Enfim, tá? Então, no meu caso específico, né, esse curso que vai ser quinta-feira,
E tem também, eu queria que você colocasse aqui, Adler, o link para aquela promoção. Na verdade, a promoção não, a doação, né? Aquele trabalho social aí que vocês estão fazendo. Fala um pouquinho sobre ele, coloca no link aí para mim, para eu colocar também nas minhas redes sociais, além do vídeo aqui. Ok, professor. Vou providenciar um link rapidinho. Mas obrigado pelo espaço, professor. A gente, atrelado a esse evento, a gente vai estar com uma campanha solidária. Na verdade, a gente já está há algumas semanas arrecadando dinheiro para converter 100% do valor recebido em cestas, tanto de cestas básicas quanto cestas de higiene, para as famílias que não foram devidamente indenizadas pela Braskem, no caso do bairro do Pinheiro, como todos aqui devem saber, né? Nós vamos estar arrecadando até o final do evento, até o final do mês, na verdade. E caso vocês possam ajudar, possam compartilhar, já vai ajudar bastante para que a gente possa arrecadar o máximo possível e fazer uma doação significativa para essas famílias. Vou estar colocando o link aqui. Pronto, quando o link da... Pode falar. Não, pode falar, fale, por favor, desculpa. Então, além do link das doações, eu coloquei também o link das inscrições. Vocês podem se inscrever ainda hoje, começa hoje, a gente vai ter a abertura oficial às 5h30. E depois da abertura a gente vai ter uma palestra. São palestras curtas, tá? Não são palestras cansativas, não são cheias de slides, é mais ou menos um bate-papo, uma coisa bem dinâmica. A gente hoje vai estar falando sobre a transição energética mundial, com o Gabriel Bassani, que é um pesquisador da Repsol. E depois dele a Beatriz Bertone, que ela é do RH da Baker Hughes, é uma multinacional de petróleo, vai estar falando sobre como construir uma carreira, não só na área de petróleo, mas também em qualquer área que você esteja na engenharia. Dicas de currículo e tudo mais, então sintam-se convidados a participar. Maravilha, isso vai ficar disponível depois na internet para quem puder acessar, Adler, tudo? Sim, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, todas as palestras do curso. Pronto, maravilha, maravilha, muito obrigado. Muito obrigado. Não deixe de colocar o link aqui não da doação, tá? Porque eu vou colocar no meu canal do YouTube, vou colocar o link para inscrição e para doação lá no meu canal, tá bom? Perfeito, professor. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar aqui o tema específico da nossa aula, né? Como sempre, eu vou direto aqui para os slides. Vocês já estão com esses slides aí na mão? Só para passar alguns pontos que eu acho importante, tá? E até em relação à questão da gestão do tempo, certo? Eu sei que quando vai chegando aí o finalzinho de semestre, né? Como é o caso que a gente está aí, aperta para todo mundo um pouquinho. E não que eu queira deixar a coisa mais fácil para vocês, não, mas eu preciso aderir um pouco, assim, o nosso trabalho final de curso à realidade, né? Existe uma coisa que eu gostaria, né? E uma coisa que é possível. E então eu vou conversar com vocês hoje sobre isso também, mas vamos direto pro assunto principal, já que a gente está no nosso módulo 2, né? Métodos para tomar a decisão, a gente está chegando aí no meio para o final. E vocês vão ver, na aula de hoje e com a atividade que eu passei para vocês, vocês vão entender que eu inverti a ordem do curso inteiro, praticamente. Vocês agora, eu comecei pelo fim, acho que eu falei isso na primeira aula, e agora eu vou entrar nos detalhes, vamos dizer assim, vocês vão entrar nos detalhes comigo, um pouco mais técnicos mesmo, de engenharia econômica, de cálculo de indicador, de juros compostos, de tabelas. Então eu saí do macro para o micro, tá? Então eu vou precisar muito que vocês se empenhem aí ao máximo nas atividades que eu estou passando a começar de hoje, tá? Porque senão a gente não chega no final com um conteúdo assim bem absorvido por vocês. E a minha preocupação é a absorção do conteúdo por vocês, certo? Então, eu mudei também um pouco, eu ia falar hoje sobre os indicadores econômicos. Só que, quando eu fui preparar com mais detalhe a aula, eu percebi que eu precisava ensinar a vocês antes como construir um fluxo de caixa. Porque uma coisa sou eu mostrar para vocês um fluxo de caixa como esse que está aí na tela. Tá? Esse fluxo de caixa eu até coloquei aí no slide, que é um fluxo de caixa macro de um projeto. Macro. Ou seja,
a gente está vendo aí, né? A gente já viu esse slide, fluxo de caixa líquido, capex, taxas, royalties, opex, e enfim. O que vocês já entenderam é que um fluxo de caixa, ele é espaçado no tempo. A unidade de tempo é a unidade que a gente definir, que o problema é que vai definir a unidade de tempo que a gente usa. No caso específico desse gráfico aqui, vocês estão vendo aí a unidade de tempo em anos. Então, o eixo do X aí tem 1, 2, 3 até o 9º ano. E... Professor, Oi. licença, o Jonathan pediu para liberar o acesso dele aqui na sala. Tá. Liberado. Então, veja só, esse gráfico que está aqui tem o número de anos do projeto, né? Lembra que é a avaliação econômica de projetos, né? E o fluxo de caixa ali no eixo Y, né? Que é a quantidade ali está mostrando para a gente receita e despesa, basicamente, do projeto. Tá? Do projeto específico. Esse projeto pode ser um projeto de uma estrutura offshore inteira, né, falando de petróleo, mas ele pode ser também um projeto específico. Na verdade, um fluxo de caixa de um projeto muito grande, ele é montado a partir de fluxos de caixa de projetos menores. Tá certo? Então, para se fazer, por exemplo, um estudo de viabilidade técnica e econômica de um projeto, de uma unidade estacionária de produção, vários projetos, vários fluxos de caixa são montados de forma detalhada para que se faça uma avaliação macro do projeto. Tá certo? Ou seja, alguém tem que ir para o detalhe. E o nível de detalhe do fluxo de caixa vai nos dar o nível, vamos dizer assim, de precisão da resposta que a gente vai entregar, ou, na verdade, da decisão que a gente vai tomar de investir ou não naquele projeto. Beleza? Então, eu coloquei isso aqui, né? Porque vocês entenderam o que é um fluxo de caixa e vocês sabem o que compõe as receitas, as despesas. Vocês já viram em outras aulas, né, nas primeiras aulas. Montamos, inclusive, planilha. Já tem algumas planilhas aí pré-preparadas, né, para a gente poder fazer uso delas agora. Só que, para chegar naquele nível, eu saí da engenharia, na verdade. Eu saí da engenharia para entrar com vocês hoje um pouco na matemática financeira, né? Eu pedi no início do curso, passei algumas atividades da apostila de Introdução à Economia do professor Valmir, e provavelmente vocês talvez precisem recorrer a ela, tá? Ou a ela, ou essa apostila que eu passei para vocês aí pelo grupo do WhatsApp, tá? Essas apostilas vão ajudar muito vocês na atividade daqui para frente. E eu queria deixar claro também o seguinte: vocês sabem que um aprendizado online, né, pelo que eu tenho estudado e aprendido um pouco sobre isso, eu vou até fazer uma live amanhã de noite sobre isso, né, para o pessoal da UFAL de Arapiraca. O aprendizado online, ele é constituído por aulas, né, síncronas ou assíncronas, mas também por material de leitura e atividade. Eu preciso que vocês se dediquem bastante às atividades. Eu devo cumprir aqui com praticamente todas as horas de aula, tá, com vocês, né, que seria, vamos dizer assim, em torno de 30 horas de aulas somente com vídeos, tá? Mas vocês vão ter que cumprir comigo aí, acho que vocês vão acabar cumprindo até um pouco mais de horas do que a disciplina pede, tá certo? Mas eu vou calibrar isso daqui para o final, a gente vai calibrar. Tem 2 aulas que eu sei que eu estou faltando, né? Mas não tem problema que essas 2 aulas, na verdade, eu vou gravar mais aulas do que o tempo que a gente tem. Eu estou querendo dizer o que com isso? Eu estou querendo dizer que dediquem-se, né, ao máximo às atividades que eu for passando para você como essa de hoje. E para facilitar, por conta da dificuldade da gestão do tempo de vocês, eu vou, de fato, optar por gravar algumas aulas e deixar o tempo da nossa síncrona aqui, que é dia de segunda-feira, basicamente para a gente fazer atividade. Ou seja, de preferência,
é muito melhor para vocês e para mim que a gente use o tempo da aula para fazer o exercício, e eu vou estar aqui para tirar dúvidas de vocês, e é naturalmente que se a gente fizer isso, eu já vou estar conjuntamente quase que corrigindo já o trabalho de vocês, como são poucas pessoas, então dá tranquilo para a gente fazer isso, tá? Então, eu fiz algumas aulas que foram um pouco mais práticas aqui ao longo do curso, elas funcionaram bem para as pessoas que estavam na aula, né, nas aulas específicas, só que daqui para frente eu vou solicitar que as pessoas venham, né, principalmente por conta dessas atividades que a gente vai fazer, porque aí a gente já ganha tempo, né? Imagina, terminar uma aula já com uma parte do trabalho feito. Esse é o meu objetivo, tá? Então, uma coisa que... Esse gráfico aí é um gráfico só para lembrar vocês, né? E é uma definiçãozinha de engenharia econômica também, que é importante, que trata de um fluxo de caixa. Então, um fluxo de caixa é uma representação gráfica aí, por exemplo, ele vai do período 0, do início do projeto, ao período N. A gente vai dividir esse projeto em quantos anos? Tá? Então, normalmente, a gente faz isso em ano, mas se tiver um projeto que a gente vai dividir esse fluxo de caixa em meses, é raríssimo fazer isso, mas a depender do tipo de projeto, se for um projeto de criação de uma empresa, ou um outro projeto, porque a avaliação econômica, vocês sabem que vale para todo tipo de avaliação econômica de qualquer projeto que a gente queira fazer. No caso nosso aqui, eu estou tentando orientar mais para engenharia e no caso específico, até um pouquinho mais puxando um pouco para o petróleo mesmo, né? Então, todo mundo tem um fluxo de caixa que vai de 0 a N, todo projeto de análise econômica de projetos, e, né, existe uma coisa que se chama de capitalização. A capitalização é o quê? Eu coloco um recurso hoje, no tempo presente, e para o futuro, quanto é que a gente vai ter capitalizado? Então, o valor futuro, na verdade, a gente chama de a taxa de capitalização, que esse valor que a gente coloca no ano 0 vai capitalizar, a gente chama, naturalmente, de capitalização. Quando a gente vai trazer um valor do futuro para o presente, a gente chama de taxa de desconto, tá? Então, isso é bem importante que vocês guardem isso, né? Taxa de capitalização e taxa de desconto. Os detalhes específicos eu recomendo que vocês leiam nas referências que eu já indiquei e na apostila que eu passei para vocês. Tem muito detalhe, é riquíssima a apostila, tá certo? Então, eu quis colocar essa questão da capitalização e do desconto porque é fundamental. Por que eu tô passando isso para vocês? Eu tinha invertido até a ordem do slide aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco. Eu tenho que voltar aqui para o início. Deixa eu voltar aqui para o início. Pronto. Eu queria mostrar isso para vocês. Na verdade, esse slide era para ser o primeiro da aula. Eu errei aqui a ordem dos slides, mas não tem problema. Então, por que eu quero que vocês aprendam a calcular um fluxo de caixa detalhado? Porque a gente vai... eu já disse para vocês algumas vezes, lá nas primeiras aulas, que a gente vai decidir, o objetivo é decidir se um projeto é viável ou não. Se ele é economicamente viável ou não. A gente pode fazer 2 tipos de análises para definir se ele é viável ou não. Análise determinística, que se baseia, na verdade, em situações exatas, né? E não determinística, que na verdade está errado também o slide aí, situações exatas, mas a não determinística, né? Que envolve aí situações com um nível de imprecisão maior, onde a gente vai trabalhar muito mais com dados estatísticos do que com dados reais. No caso específico de projeto, de avaliação de projeto de engenharia, como a gente tem dados, a gente tem muita informação, a gente vai considerar, na verdade, o tipo de análise determinística daqui para frente. Tá? Então, tem 2 tipos de critérios que a gente vai usar. Critérios de liquidez. Tá? Liquidez, vocês devem já ter uma ideia aí de economia, né? A liquidez é o quê? A gente tem liquidez quando a gente tem o dinheiro na mão, basicamente. Então, quando eu tenho dinheiro, por exemplo, investido numa aplicação de longo prazo, aí eu não posso tirar, porque eu vou perder a remuneração que aquele investimento está me dando,
esse dinheiro é um dinheiro que não tem liquidez. Tá? A liquidez é baixa. Se você tem muito recurso investido, vamos dizer assim, em imóveis. Imóveis têm uma liquidez baixa. Por quê? Porque para você acessar o recurso, você tem que primeiro vender. A pessoa tem que pagar você para que você tenha o acesso direto ao recurso. Então, isso é a isso que se dá o nome de liquidez. É dinheiro na mão, basicamente. Então, tem um indicador que é o tempo de retorno, que é o que a gente chama de payback. Tá? Então, eu vou colocar, sei lá, eu vou investir num projeto R$200 mil num determinado projeto de uma empresa. Então, eu invisto esses R$200 mil e quando eu pergunto qual é o tempo de payback, o tempo de payback é o tempo que a empresa vai levar para me restituir os R$200 mil. Tá certo? Então, esse é o tempo de retorno, é o payback. Então, as vantagens e desvantagens de a gente usar esse tipo de critério, eu vou falar nas próximas aulas, quando a gente for falar especificamente de cada indicador. Mas o objetivo aqui não é isso. O objetivo é montar um fluxo de caixa. E os indicadores de rentabilidade são esses que estão aí, os que a gente vai usar. Valor presente líquido, que é o VPL, que eu também já falei muitas vezes aqui. Média periódica equivalente. Taxa interna de retorno. Taxa global de rentabilidade e o índice de lucratividade. Certo? Eu estou colocando esses 5 aí, mais o payback. Só que, para que a gente consiga calcular o VPL, a média periódica, o TIR, tudo que está aí, e o payback, a gente precisa saber, precisa construir um fluxo de caixa detalhado. Não basta aquele fluxo de caixa, vamos dizer assim, quase que de engenharia que a gente já fez, já montou as planilhas, tá? Então com isso, né, qual é o nosso objetivo hoje? Voltando aí, passando por esse slide aqui, que é o slide do fluxo de caixa, né? Então eu coloquei aqui de uma forma simplificada, vocês têm isso já detalhado aí, né? Eu coloquei aí um fluxo de caixa, onde esses números representam aí, na verdade era para ter colocado 0 aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, tá? Então, o que está aqui apontado, né, nessas setas do fluxo de caixa seria o quê? Despesa, investimento ou saída de caixa e, para cima, na verdade, receitas ou entrada de caixa. Então, com isso aí, a gente tem, na verdade, anualmente, tá certo? Naturalmente que o fluxo de caixa, a gente está montando ele anualmente, mas os controles internos do projeto, né, eles são feitos, sei lá, mensalmente, diariamente, tem sempre alguém controlando o fluxo de caixa de um projeto no dia a dia. Então, os projetos que eu executo hoje, então, eu tenho isso, né? Eu tenho gente controlando receitas e despesas, porque receitas e despesas no dia a dia de projeto, elas acontecem diariamente. No entanto, para que a gente monte um fluxo de caixa, ou até atualize ele durante o projeto, a gente precisa de definir, por exemplo, isso anualmente, porque senão vai ficar muito difícil, né, de fazer uma construção, vamos dizer assim, de um fluxo de caixa diariamente, tá? Então, é isso que está aí. Eu acho que, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, em relação a qualquer coisa que eu estou falando aqui, podem colocar aí no nosso bate-papo, que eu paro e respondo, tá? Então, na segunda etapa aí, a gente, na parte da atividade, vocês podem questionar, né? Então, o fluxo de caixa detalhado. Então, o que é que essa figura representa, né? O que é que essa figura que está aí na tela para vocês representa? Então, aí tem P, tá? P, que é o recurso no ano 0, tá? De novo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, mas vamos considerar ali o 0, tá? Então, P é o recurso investido hoje, tá? O que está apontando ali no ano 1, que é esse valor que está aqui, né? Esse valor que está aqui. Esse valor que está aqui. Tá? Então, esse valor aqui é P. É o valor que está, é como se fosse assim, o saldo do fluxo de caixa no primeiro ano. Normalmente é o quê? É investimento. Investimento. Quando a gente começa um projeto, a gente está fazendo investimento. A receita vai vir depois, né? Começa a ter receita depois que a gente colocou o projeto para rodar, né? Então, o valor P é o valor presente, tá? O valor S é o valor lá no futuro, certo? E se a gente considerar, se a gente tem P e a gente quer calcular S, a gente está em busca do valor futuro.
E eu falei para vocês que do presente para o futuro é capitalização. Quando a gente vai trazer dinheiro, valores do futuro para o presente, a gente chama de taxa de desconto. Então, com base na taxa, nos juros, na taxa de juros, que vocês já viram um pouco isso lá na introdução à economia e naquelas primeiras atividades que a gente fez, vocês sabem notadamente aí a diferença entre juros simples e compostos. Então, a gente vai ter aí S, né? S igual a P, que é o valor futuro, é igual a P vezes, né, 1 mais I, onde I é a taxa, elevado a N, onde N é o período. Certo? Então, S, que é o valor futuro, veja, para simplificar o processo de cálculo, se usa normalmente o fator de capitalização. E com base nesse fator de capitalização, a gente tem uma planilha, que é a planilha que eu já enviei para vocês. Tá? Então, tem essa planilha aí com vocês, que vocês já estão com acesso a ela, aonde a gente tem aí FPS, FSP, né? E outras coisas, né, que a gente vai começar a construir. A gente precisa saber isso para conseguir montar o fluxo de caixa. Então, o que é que está feito aqui, né? S é igual a P vezes FPS, tá? Função de RN. Tá? Onde R é a taxa de juros também, né? É a taxa de juros que a gente pode calcular isso com base em I, tá? Então é a diferença pequena entre taxa de juros percentual e taxa de juros efetiva. Então o N, tá? É o número de períodos. Então o FPS, tá? Para que facilite um pouco aí para vocês gravarem, né, esse fator de capitalização, normalmente assim, é o fator para levar de P. Eu tenho P e quero calcular S. Eu tenho P e quero calcular S. Então, a fórmula vai utilizar o fator de capitalização que a gente calcula com base nessa tabela aí, FPS. Tá? O valor presente é quando eu tenho S e quero calcular P. Tanto que está escrito aí, P é igual a S vezes FSP. Tá? Então, isso leva em consideração, naturalmente, a fórmula aí de juros compostos está embutida aí, né, nessa fórmula, vocês devem estar percebendo isso claramente. E aí tem um fator que a gente chama que é o fator de desconto, que é esse fator que está aí. Certo? E o cálculo disso está feito automaticamente na planilha que eu mandei para vocês. Se não me engano, a planilha tem a taxa de desconto lá que eu mandei para vocês, a taxa de juros, né, de 4%. Onde a planilha tem várias linhas e 4 colunas. Certo? Então, eu vou passando aqui. E aí, né, a gente tem quatro tipos de problemas típicos. Tá? Então, agora sim, agora eu estou com o fluxo de caixa aí que eu escrevi os números certinho aí, né? 0, o período 0, o ano 1, o ano 2, o ano 3, o ano N de um projeto. Certo? E a gente vai considerar, tá, para efeito de todos os cálculos, observem que a gente vai tratar numa situação determinística, a gente vai fazer contas, vamos dizer assim, que a gente pode considerar, sob o ponto de vista do tipo de análise, situações exatas, mas a gente vai considerar uma simplificação que é o quê? Para o entendimento e para a construção das fórmulas. Tá? A gente vai considerar uma série uniforme. A série uniforme quer dizer o quê? Todos os valores intermediários do fluxo de caixa, eles são iguais. Tá? É como se a gente pensar isso como sendo um financiamento de um projeto, as parcelas vão ser iguais. As parcelas. E qual é o valor da parcela? R. Tá? Vocês já sabem quem é F, quem é S, quem é I, quem é P. Tá certo? E quem é R, que é o valor da prestação. Então, para exemplificar, para ficar mais fácil, mais simples o entendimento, então, tem problemas que, dado R, calcula P, dado P, calcula R, dado R, calcula S e dado S, calcula R. Tá? As definições eu já fiz. E esses problemas são problemas típicos do nosso dia a dia e que normalmente a gente não faz essa conta. Então veja, o tipo de problema que vocês vão resolver agora, eu procurei trazer, né, problemas que são de fato do dia a dia, para que vocês percebam a importância dessa matéria
não somente para avaliação econômica de projeto, mas para tudo que a gente for fazer na vida que envolva dinheiro, que envolva, de repente, um financiamento de um imóvel, um financiamento de um carro. Então, a gente sabe como fazer conta, tá? O que na verdade acontece na prática, aí que a gente chega num lugar, né? O cara oferece para você um carro ou uma casa e diz, olha, quanto é a prestação? Então, o cara diz o valor da prestação, e você nem calcula, às vezes, o valor total, né? Ele diz, olha, prestação de tanto vai ser fixa ou vai ser variável de acordo com uma das tabelas que eu vou mostrar para vocês também nas próximas aulas, tabela Price, sistema americano, né? Então, você define um conjunto de parcelas e a pessoa simplesmente vai lá e paga, que é a chave do imóvel ou que é a chave do carro, para ir lá, sair dirigindo ou sair morando. E, na verdade, não sabe nem quanto é que está pagando de juros, de taxa de juros. Normalmente até tem taxa de juros, tem amortização, tem amortização do empréstimo, né? Porque essa visão é importante que vocês levem. O que é? Quando a gente pega um empréstimo, na verdade, a gente está comprando dinheiro. Tá? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Então, eu não tenho dinheiro hoje, tá certo? Vamos imaginar o seguinte, eu não tenho dinheiro hoje para comprar um celular desse. Eu não tenho dinheiro. Aí, o que é que eu faço? Eu posso... Estou falando celular, pode ser um carro, um apartamento, o que for. Aí eu pego, me dirijo a um banco e solicito um empréstimo. O que é que eu estou fazendo? Comprando dinheiro. Então, o cara que está me vendendo dinheiro, o banco, ou a pessoa física, enfim, que vai lhe fazer esse empréstimo, vai lhe emprestar. E como em todo processo de venda, a economia tem as variáveis tempo e dinheiro sempre envolvidas. Quando você for pagar daqui a 1 ano, 2 anos, ou se você for pagar mês a mês, ali na parcela vai ter o valor absoluto da dívida, o valor real, que somando esse valor, você vai ter, somando, o dinheiro equivalente que você pegou e comprou, só que sobre o dinheiro que você pegou do banco, vai ter um valor que é os juros que vão ser cobrados naquele período. Tá? Uma parte é a amortização da dívida. Outra parte é os juros que quem emprestou vai ganhar sobre o recurso sobre o dinheiro que você comprou. Tá? Então, esse empréstimo ele pode ser feito. Esse empréstimo ele pode ser feito diretamente. Você pode ir no banco ou numa financeira, pegar o dinheiro e ir na loja comprar. Ou ele pode ser feito também assim de forma que você nem sente. Tá? De modo que, eu não sei se vocês sabem ou percebem, que muitas empresas, por exemplo, de móveis e eletrodomésticos, eu não vou citar aqui nomes, nada, tem sempre por trás uma financeira. Ele coloca lá, de repente, o celular para vender, né? Mas ele coloca o celular ou o carro ou qualquer coisa para vender. E, na verdade, aonde ele está mais ganhando não é o lucro sobre a venda do celular. Aonde é que ele vai estar ganhando? Ele vai estar ganhando. Ele está vendendo o celular, vai ter o lucro dele ali. Mas quando ele vende financiado em 24, 25, 48 parcelas, ele vai estar sendo remunerado também pelo capital que ele emprestou. É como se a loja tivesse, tá aqui o celular, tá aqui, a gente deu o celular, a gente comprou o celular para você, mas agora você vai pagar em 48 meses e você vai estar pagando, na verdade, sem saber duas coisas. Tá? Você vai estar comprando o equipamento efetivamente naquele dia, só que você está comprando, na verdade, você está comprando ter o equipamento naquele dia. Então, e as pessoas não percebem isso, né? E no fundo, se ganha muito mais até quando você está comprando a prazo do que quando você vai lá e compra à vista. Então, por isso que é sempre importante, quando a gente vai fazer qualquer aquisição, sobretudo de um valor maior, fazer as contas. Vocês são engenheiros, vocês têm capacidade completa de pegar essas planilhas que vocês estão usando, que eu estou entregando para vocês aí, e começar a montar de vocês, né? Para usar isso no dia a dia. Não é somente para projeto. Vai comprar um apartamento, vai financiar um apartamento, vai para as planilhas, faz as contas e vê se está tudo certinho, se é aquilo mesmo que você quer fazer. Tá? Então, essa matéria tem essa grande aplicação. Então, tá aí os exemplos das coisas que vocês vão dos problemas que vocês vão começar a aprender a resolver. Então, veja só.
Um exemplo de um problema que é dado R calcular P. Qual o preço à vista de um equipamento que foi pago em 48 parcelas de R$500 mil? Tá? O que é que está dado aí? O que é que está dado? Aí está dado R, né? E está dado o número de períodos. Tá certo? E o que é que ele está pedindo? Ele está pedindo S. Tá certo? O primeiro... desculpa, ele tá dado R, ele pede para você calcular P. Tá? Porque ele está colocando as 48 parcelas de 500 mil. O segundo problema é o quê? Dado P, calcular R. O equipamento foi comprado por R$20 milhões pagos à vista. Qual a prestação em 48 parcelas? Então, é dado P, calcular R. As fórmulas de ida e vinda estão no slide anterior e no material que vocês têm, tem tudo detalhadozinho. Tá? Dado R, calcular S, o que é o problema? Depositando 200... Esse é um outro problema típico, assim, que também ninguém faz as contas. Esses dois últimos problemas, e tem problemas até ligados à aposentadoria também, que pouca gente faz as contas e dá para fazer as contas, né? Então, dado R, calcular S. Depositando R$200 por mês na poupança, quanto terei ao final de 10 anos? Tá? É dado R, calcular S. Naturalmente que essa continha aí, vocês, na verdade, todas as contas aí, vocês conseguiriam fazer exercitando o que vocês sabem de juros simples, juros compostos, o ensinamento lá de introdução à economia. Só que aqui a gente está visando a aplicação disso em projeto e a utilização disso com base na automatização da utilização disso. Eu quero usar com vocês planilhas, sistemas, cálculos automáticos, né? Passei para vocês a questão do dashboard, para vocês começarem a usar um dashboard para tomada de decisão, né? Então, essas atividades todas que estão aí, vocês podem fazer e vão fazer em planilha, tá? Eu não quero nenhuma atividade dessa feita por vocês assim na mão. Se quiserem fazer na mão por uma metodologia que vocês prefiram, tudo bem, mas não é isso que eu quero de vocês. Eu quero tudo feito em planilha e o mais automatizado possível. Tá? Não quero objetivamente também assim, demonstração de fórmula, um entendimento detalhado da fórmula, não é o meu propósito aqui. Isso, talvez lá em Introdução à Economia, em um curso específico de Matemática Financeira, o meu problema aqui é fazer com que vocês entendam como usa e como aplica isso em projeto de engenharia, tá? Então, esses 4 problemas, né? Aí eu coloquei mais esses 2 aí, tá? Então, esses 2 são os problemas que vocês de fato vão resolver. Exemplo 1. Uma pessoa começa a trabalhar aos 25 anos e continuará por mais 35. Quando se aposentará, né? Com 35 anos. Quanto ela deve depositar todo mês em uma poupança que remunera 0,5% ao mês? Para que possa fazer retiradas mensais de... Aí esse valor de é um valor que vocês vão se colocar como se fosse para vocês, tá? Eu quero que vocês façam um exemplo de fato como se fosse para vocês. Eu vou começar a trabalhar com 25. Se quiserem mudar também a data para adaptar para a realidade de vocês hoje, aí a gente já aproveita e já faz o cálculo agora, como parte da atividade, tá? do processo. Então, você pode mudar aí. Uma pessoa começa a trabalhar aos 25 e continuará por mais 35, quando vai se aposentar. Quanto ela deve depositar todo mês em uma poupança que remunera 0,5% ao mês? Para que ela possa fazer retiradas mensais. A retirada mensal é um dado do problema que vocês vão colocar, tá? Então, como resolve isso? Resolve isso montando um fluxo de caixa, pensando quem é R, quem é S, quem é I, tá? Usando aquelas fórmulas que eu passei para vocês. Então, a solução do problema é um problema aí de vocês, que vocês vão ter, já estão tendo aí desde de manhã, quando eu passei aí o problema para vocês, né? Então, o outro problema, o problema 2, um empréstimo de 1 milhão pode ser resgatado em 10 prestações semestrais, tá? Com taxa de juros de 10% ao ano. E tem 2 anos de carência. Calcular o valor da prestação mensal. Então, basicamente, né, o que eu vou passar para o nosso board aqui agora, para a gente passar aí para a atividade com vocês. Deixa eu vir aqui. São esses 2 problemas que vocês vão resolver, tá? As informações todas que eu tinha para dar para vocês, para que vocês resolvam o problema, já está com vocês, tá? E agora
vocês podem começar a fazer, a gente pode tirar eu fico aqui para a gente tirar dúvidas à medida que vocês forem tentando fazer e forem lendo aí. O objetivo é que a gente faça agora, na verdade, no tempo que ainda falta para terminar a aula. Notadamente não vai dar tempo de terminar, eu sei como é que faz essa questão, eu sei que vai levar mais tempo do que isso, mas se alguém já fez, se alguém conseguir terminar, ou já tiver alguma dúvida para trazer, né, para que a gente possa esclarecer aqui, já ótimo, porque já abre aí, a gente já dá uma aula assim um pouquinho mais aplicada, né? O que eu vou tentar fazer agora com vocês aqui, né, para evitar o tempo, ficar falando, a aprendizagem baseada em problemas, tá? Esse assunto específico. Eu estou dando os 2 problemas para vocês, esses 2 que estão aí. Eu dei o material de todos os elementos fiz uma explicação superficial aí para vocês. Vocês mergulham, né? A definição das atividades, dos problemas da atividade pelo professor, eu acabei de fazer. E começar a resolver os problemas usando planilha. Tá? Então, esse é o processo aí da nossa aula de hoje, tá? O nosso board aqui praticamente hoje não tem mais nada. E a partir de agora a aula será aí no board de vocês, tá? Podem abrir os boards. Se vocês quiserem, eu divido vocês aí em dupla agora. Se quiserem fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida ainda em relação ao trabalho, tudo bem. Se alguém já tiver feito, né, como eu passei de manhã, também pode se apresentar aí e aí a gente já conversa. E aí, pessoal? Então, pessoal, vamos lá, Matheus. Finalizou aí você e Carol. Podem compartilhar a tela e vamos embora. Tá vendo a tela? Recording in progress. Espera. Eu fiz aqui no Maticad porque eu tinha feito mais cedo na mão mesmo, aí eu botei aqui para implementar um pouquinho. Aí aqui tá o enunciado, que diz que a pessoa quer juntar dinheiro por 35 anos e depois quer aposentar e receber uma certa quantia nos próximos 25 anos. Eu coloquei aqui o X como sendo o valor que a pessoa quer receber, que aí pode ser, ela fica dinâmico. Aí aqui a gente vê que a taxa é mensal, então eu coloquei os tempos de 25 e 35 anos em meses, aqui 420, 300. E aí eu e Carol, a gente pensou assim, que, por exemplo, a pessoa vai depositar dinheiro e aí vai chegar um total no fim de 35 anos. E aí essa pessoa vai começar a retirar esse dinheiro. Então eu resolvi dividir o problema em 2 partes, né? Um problema que a gente tem esse valor conhecido aqui, que é o de 1.100, e quer saber qual o valor inicial, que é o problema de saber o P tendo o R. Aí a gente usou essa equação aqui, com a taxa já e o tempo compatíveis, e obteve o total. E esse P aqui é igual ao S que a gente teria que ter juntado. E aí, utilizando essa outra fórmula, calculou o valor que a gente tem que depositar todo mês enquanto está trabalhando, para conseguir essa quantia por mês no futuro. Beleza, professor? Essa parte? Beleza. É isso mesmo. E essas equações estavam lá no livro, viu, professor? Que tá a apostila. Isso. Eu só quero reforçar para todo mundo que esse particionamento, essa divisão de um problema em 2 é muito comum nesse tipo de cálculo, tá? Então, esse é o primeiro exemplo que acontece isso, mas vocês podem ver em qualquer livro e em apostila que esse tipo de raciocínio que eles fizeram, que está correto, é muito comum. E os valores, você tem os valores aí para a gente ter uma dimensão aí da ordem de grandeza aí final? Aqui, professor, tá... Tá, então esse valor que está aí é o quê? Pronto, esse valor de 170 mil é o valor que vai ser juntado, acumulado quando a gente for depositando todo mês. Certo. Seria o S
considerando o primeiro momento, né, que ele vai juntar por 25, por 35 anos, né, acrescentando um R todo mês. Aí esse S final foi aquele valor grandão. Tá, e as retiradas de quanto que é? A gente vai retirar 1.100. Ah, certo. Aí, para isso, a gente vai ter que depositar 119,83 todo mês por 35 anos. Ok. Aqui. Isso, eu queria que vocês fizessem isso depois utilizando a planilha Excel. Eu vou falar da planilha Excel daqui a pouco, que faltou mostrar um slide para vocês. Tá certo? Você pode continuar fazendo também no Mathcad. Ele pode procurar também, minha recomendação, procure se no próprio Mathcad tem alguma lib, alguma coisa que trate da parte de economia, certo? Porque é muito comum que tenha, né? O Excel tem, então eu vou passar, no finalzinho da aula aqui eu vou mostrar para vocês, o último slide que eu passei para vocês, é uma conta usando Excel, usando as fórmulas prontas que já estão integradas lá no Excel. Tá certo? O NPR, né? PGTO. Isso. Eu conheço também. Eu fiz aqui só por didática mesmo. Reforçar. Mas tá certo. O importante é resolver. Eu vou pedir só o seguinte. O Luiz tá aí, Luiz? Você fez de uma forma diferente? Não, na verdade eu fiz exatamente da mesma maneira. Eu ia até falar pro Matheus que fez, assim, só expliquei, né, direitinho o textinho de cada coisa. Se o Matheus quiser, provavelmente a gente deve ter feito essa segunda do mesmo jeito também. Se ele quiser, apresentar a segunda. Fica bom, né? Que aí cada um apresenta um. Pronto, pode ser. Deixa eu parar de comprar assim. Pronto. E aí, pessoal, tá aí minha tela? Tá bem, tá aparecendo bem aqui. Só mostrando aqui o exemplo 1 que a gente tinha feito também de uma maneira muito parecida, dividindo em dois valores. Aí aquele valor que o Matheus citou ali, que é o valor necessário que a pessoa tem que ter no início do segundo período, para poder fazer os saques. Eu sou um pouco mais ambicioso que o Matheus, que eu coloquei 33 mil de saque por... Fez bem. Eita, poxa! Só que vocês só querem começar a trabalhar com 25, é? Não, tem que começar agora. Puxa, eu deixei a liberdade para fazer as contas exatamente por isso. Vamos começar a trabalhar, né? E guardar. Trabalhar e guardar, que esse é o recado da atividade. Aí a parcela do... Não, mas também ele vai ter que juntar 3.000 com 3.600. 3.600 por mês. Agora lá, pessoal, vamos pro problema 2. O problema 2 é até mais simples, porque não precisa dividir em dois. Aqui, essa equação aqui, pessoal, é facilmente demonstrável, tá? Acho que todo mundo viu ali em economia. Exato. Mas a ideia, basicamente, é que você transfira, todos esses problemas de economia, é que você transfira todos os recursos para o mesmo marco temporal. Isso. Porque você não pode comparar o dinheiro em tempos diferentes. Aí, a parcela a gente conseguiu, isso aqui é uma equação pronta, o único ajuste que a gente faz é esse daqui, devido a esse tempo de carência. Aí o marco 0 passa a ser o marco 3, por isso que a gente tem que fazer essa correção aqui. Mas aí a parcela essa daqui, 148.545, que esse o Matheus fez e deve ter dado o mesmo valor. Uma observação importante é isso aqui, a taxa equivalente, que ele dá uma taxa anual, então a gente tem que transformar em taxa equivalente, e não é só dividir por 2 para transformar na taxa semestral, tem que realmente fazer as continhas aqui. E aí a taxa equivalente é quase 5%, é 0,49, que é 0,488. Mas é isso aí, pessoal. Maravilha. Muito bom. Eu queria só reforçar, foi bom que você fala, só para complementar aqui, Luiz, foi muito bom que você falou, né, essa questão da obtenção dessa fórmula. De fato, não é nada demais, e o Valmir faz isso assim brilhantemente, que eu já tive essa aula com ele também, entendeu? A aula dele que explica esse detalhe de introdução à economia é muito boa. Então, a minha recomendação, né, e eu sei que
acaba que o tempo entre a introdução à economia e essa avaliação econômica de projetos é muito tempo, e talvez algumas pessoas tenham esquecido alguns conceitos, algumas coisas, e eu recomendo que vocês façam essa revisão. E um cuidado que eu indico a vocês que tenham é o seguinte: para construir esse curso, eu utilizo o material que eu passei para vocês, mas eu tenho muitos bons livros de matemática financeira e análise econômica aqui. E o que acontece? A grande dificuldade, na verdade, do processo todo, quando você muda de livro, muda de notação, é que, na verdade, muda a notação. Mudam os nomes de variáveis, muda tudo, mas a lógica do problema é sempre a mesma, né? E às vezes as pessoas até se assustam com a notação. Mas a notação padrão é essa aí que eu tô passando para vocês, tá? Pode complementar, Luiz, pode complementar. Se quiser fazer algum comentário aí, pode fazer. Não, eu só dizer, Matheus, confirma, deu isso aí também? Tem exatamente o mesmo valor. Pronto, perfeito. Pronto, maravilha, maravilha. Eu vou passar aqui, eu vou voltar aqui para mim, tá? Vou voltar aqui para minha tela, para que vocês vejam aqui o seguinte. Eu vou pontuar ainda algumas coisas aqui para terminar a aula. Pronto, exatamente. Aqui vou só repassar aqui, né? Então, esse último problema ainda é um empréstimo de 1 milhão, pode ser resgatado em 10 prestações semestrais com taxa de juros de 10% ao ano. E tem 2 anos de carência. Calcular o valor da prestação semestral. Quanto foi que deu o valor? 148.545, pessoal. Pronto, aí eu vou voltar para vocês, antes de passar na planilha Excel, o que é que eu vou mostrar para vocês. Estão vendo esse gráfico aqui, né? Veja, tem aí fluxo de caixa líquido e tem CAPEX. Tá bom? CAPEX. Propositadamente, eu coloquei num dos exemplos a compra de um equipamento. Tá certo? E veja que eu peguei um exemplo e coloquei mais pessoal, para que vocês pudessem, inclusive, fazer essa conta aí, essa brincadeira que vocês fizeram aí entre si. De, depositou pouco, quer ganhar pouco, esse tipo de coisa. Para que vocês tenham sensibilidade da importância do processo numa aplicação pessoal. E eu, propositadamente, eu coloquei um equipamento super caro no primeiro exemplo, que é para mostrar a vocês que num fluxo de caixa de um problema mais amplo, essa continha que vocês fizeram aí, ela é recorrente, tá? Por quê? Porque uma empresa, tá? Ela vai negociar, uma empresa que está executando um projeto, ela vai negociar com o fornecedor o tempo inteiro equipamentos muito caros, se paga à vista ou se paga a prazo. Tá certo? Então, essa conta, veja, imagina um projeto de bilhões de reais, que essa continha que vocês fizeram vai ser feita várias vezes para cada equipamento que é muito caro. Vocês têm a planilha de equipamento que eu passei para vocês de um projeto Subsea, né? Passei nas primeiras aulas. Então, cada equipamento, aquilo ali, é uma grande compra, onde, para os equipamentos mais relevantes, evidentemente, que para um projeto, por exemplo, de uma unidade estacionária de produção, não vai fazer sentido você botar a continha, por exemplo, de um notebook da empresa que vai ser usado no projeto. Tá? Se você quiser conseguir fazer, tudo bem, mas não é esse o sentido, que isso não vai afetar, vamos dizer assim, no resultado global. O que você precisa selecionar no projeto de engenharia para fazer um fluxo de caixa desse tamanho, logo de início, é pegar quais são as despesas relevantes. Vocês entenderam, pessoal, o que eu estou dizendo aqui em relação a isso? Pode colocar aí no... Entenderam? Então, esse tipo de continha que a gente fez, que aparentemente é simples, né? É uma conta real no escritório que vocês no futuro vão trabalhar, e se forem chamados a fazer um EVTE, vocês vão fazer essa conta que vocês fizeram agora comigo. É claro, vai ter alguma variação. A taxa do período e todo o resto. Tá? Então eu queria colocar isso bem claro para vocês, porque mostra claramente uma aplicação da disciplina.
Quer ver um outro exemplo que eu posso dar em relação a esse exercício que vocês fizeram? A mesma empresa que ela vai comprar, vamos dizer assim, um equipamento com esse valor que eu coloquei para vocês aí, de 20 milhões de reais, ela pode decidir, ao invés de comprar à vista com o dinheiro da empresa, ele pode decidir pegar um empréstimo. E aí ele pode pegar um empréstimo com quem? Em geral, como é que isso é feito em grandes projetos? Recorre-se a um banco de desenvolvimento, tipo o BNDES, o BNB. Porque esses bancos vão oferecer uma taxa de juros muito baixa para a compra daquele bem. Por quê? Porque, de repente, o país tem interesse que aquele projeto vá adiante. E aí, vale mais a pena para a empresa, ao invés de pagar à vista com o dinheiro dela, aplicar o dinheiro que ela tem e pegar o empréstimo, porque a taxa de juros às vezes é tão baixa que vale a pena tomar o empréstimo. Entenderam a lógica do processo? Então, aí vocês imaginem que numa avaliação econômica de um projeto, a importância do detalhamento de todos os itens de engenharia. Quando vocês vão definir lá qual é o tipo de casco, qual é o tipo de riser, de linha que vai ser usado no caso do petróleo, né? O duto vai ser rígido, vai ser flexível, quais são as especificações técnicas dele, o duto rígido, o duto flexível. Na verdade, o duto flexível, ele tem, eu coloquei isso para vocês, é só uma aplicação a mais. Um duto flexível, ele é muito mais caro do que um duto rígido. E a decisão de compra numa unidade estacionária de produção entre o rígido e o flexível se dá normalmente pela pressa que se tem em obter o primeiro óleo. Ou seja, você coloca mais recurso no início para comprar, vamos dizer assim, um duto até mais caro do que o outro tipo. No entanto, o retorno, o primeiro óleo, a receita daquele projeto vai entrar muito mais rápido pela decisão que se tomou de se investir num tipo de riser diferente. Então, esse exemplo que eu estou dando para petróleo, isso naturalmente que vocês entendem que, por exemplo, num grande projeto de engenharia, que tenha grande compra de equipamentos, de tudo, você pode e deve considerar esses itens. Um ponto adicional ainda é que no fluxo de caixa, vocês pegam lá, se vocês pegarem as primeiras aulas que eu passei, no fluxo de caixa, quando você termina um projeto, tem lá uma etapa que é assim, o valor residual do equipamento. Tá? Então, todo item tem depreciação, né? Você compra um carro hoje, quer vender daqui a 2 meses, você vai ter que abater a taxa de depreciação. Então, a depreciação, ela também é considerada quando a gente vai fazer um fluxo de caixa de projeto. Tá? Por quê? A gente precisa saber, lá no final, quanto que a gente tem de equipamento. O valor no final que a gente vai ter. Porque aqueles equipamentos podem ser usados para um outro projeto mais adiante. Então, é isso que eu queria colocar para vocês, né? A aplicação de problemas simples que vocês trataram aqui, tanto na vida pessoal quanto na engenharia. E só para encerrar, né, acho que vocês já perceberam a importância do tema, né, do assunto, só que agora a gente está entrando num nível de detalhe que é continha de matemática financeira mesmo. E isso é importante pelo seguinte: vocês, eventualmente, se forem fazer concursos para a área econômica, até de banco, ou de engenharia de petróleo mesmo, para engenheiro, em qualquer segmento, o tipo de questão que cai nesses concursos é muito parecida com essa que vocês resolveram aqui. Tá? Então, esse material da apostila ele é muito rico para se estudar isso também. Tá? Então, deixa eu voltar aqui agora para a planilha, que só para fechar a aula, né? Só para fechar aqui. Então, eu incentivo vocês, né, a continuar a leitura. Nas próximas aulas, o que é que eu vou fazer? Vocês falaram aí uma coisa muito importante, o Jonathan falou. Taxa equivalente. Só que taxa equivalente não é para essa aula. Eu vou gravar uma aula para vocês com alguns conceitos ligados a fluxo de caixa equivalente, taxa equivalente e outras coisas ligadas à economia, mas isso vai ficar gravado numa aula assíncrona, tá? Para que na próxima aula, de novo, a gente faça uma aula como essa que foi hoje, e vocês já podem, de repente, eu vou definir com vocês quais são os exercícios da próxima aula, tá?
porque aí vem todo mundo para assistir, vamos dizer assim, os exercícios que parte de vocês aí, ou quase todo mundo, já tenha resolvido, e até para tirar dúvidas comigo durante o horário da aula, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida aí? Em relação... Tranquilo. Pronto, então um detalhe, só para a gente encerrar mesmo, em relação aos trabalhos finais, tá? Eu tinha pensado a ideia de fazer um projeto final de curso, tá? Só que eu abri mão, eu defini com o pessoal de administração uma coisa um pouco diferente. E eu quero definir isso com vocês também, para usar a mesma regra para todo mundo. O que é? Desculpe que agora tem um sonzinho aí, tem um chorando aqui fora, mas faz parte. Então, o que é que eu quero definir com vocês? Eu não dei a nota para vocês ainda do trabalho 1AB, mas eu pretendo dar essa semana. Eu terminei de administração e vou terminar essa semana de avaliação econômica de empreendedorismo e inovação. Eu defini com vocês um projeto de um trabalho final. Elaborar um projeto de um trabalho final, já para se elaborar um projeto, vocês precisam entender o conteúdo da disciplina para elaborar o projeto. Então, eu vou dar a nota 1AB por tudo que vocês fizeram até ali e pelo aquele projeto de trabalho final. A nota 2AB, certo? Quem vai definir como eu vou dar essa nota para vocês são vocês. Se quiserem continuar o trabalho, o projeto lá que foi planejado na nota 1AB e desenvolver ele, ok. Caso fique muito complicado em função de tarefas de outras disciplinas, até obrigatórias, enfim, tem TCC, eu sei que cada um de vocês tem um mundo de atividade para fazer. Então, vocês podem me propor até a semana que vem, tá? Na semana que vem a gente pode conversar ainda um pouco sobre isso. Qual é o trabalho que quer fazer como avaliação da nota 2AB? Vale, inclusive, a solução de muitos exercícios como esse que vocês fizeram aqui. Por exemplo, esses 2 exercícios que foram feitos aí pela Gleide, Matheus e o Luiz Elias, eu posso considerá-los na avaliação da nota final. Tá? Claro, me entregando isso num formato, né, de uma lista de exercício, explicando o que vocês explicaram aqui, só que de forma mais escrita. Tá certo? Então, vocês podem, querendo, né, e sentindo que isso vai ser bom para vocês, aí depende do tempo, aí cada um pode tomar uma decisão diferente, vocês podem ir juntando isso e acumulando, e tudo que vocês forem fazendo aula a aula vai ser vai ser a avaliação da nota 2AB. Tá ok? Tudo certo para vocês assim? Pronto. Então, só a última coisa, né, para dar um estímulo a vocês, né, eu gostaria, né, que parte desses trabalhos seja o projeto, ou sejam as atividades, que vocês fizessem isso usando uma planilha Excel ou a planilha do Google Sheets. Quem for usar do Google Sheets, assim, eu estimulo muito a construir dashboards. Até um dashboard mesmo para uma atividade específica como essa que a gente está fazendo. Dá para se fazer um dashboardzinho e ir variando e vendo alguma coisa na tela. Só que eu sei que isso toma tempo. Em todo caso, no material que vocês receberam e aqui, né, tem aqui, ó, é um exemplo para planilha eletrônica Excel. Aí tem aí pagamento, valor presente, valor futuro, número de períodos e VPL. Os indicadores, a gente vai começar a entrar provavelmente na próxima aula, cálculo de VPL, de TIR, aqueles indicadores que eu falei aqui no começo dessa aula, tá? E tudo isso dá para ser calculado automaticamente numa planilha Excel. Então, a minha ideia nas próximas aulas é mostrar para vocês cada indicador daqueles, explicando o que é cada indicador, quando deve ser usado ou não, quais são as vantagens e desvantagens de se usar cada um daqueles, porque aí a gente fecha essa parte de indicador e vocês vão estar sabendo como calcular cada indicador, para a gente poder passar para a parte finalzinho do curso aí, que entra mais numa análise mais estatística de método de Monte Carlo, que a gente até já viu lá no começo do curso, e assim a gente fecha tranquilamente o curso, eu tendo passado para vocês assim tudo que eu gostaria que vocês aprendessem aí de avaliação econômica de projetos, tá certo?
tem mais um recado, só, eu sei que eu estou me estendendo um pouquinho mais aqui, mas um recado, a gente tem um monitor, tá? Eu vou fazer uma reunião com o Alex amanhã, ele está me ajudando em algumas coisas aqui da disciplina, e eu vou pedir, né, que ele possa ajudar vocês ainda mais nessa reta final aí do curso, tirando dúvidas, né, e utilizando, por exemplo, até as planilhas mesmo. O Alex é muito bom, né, nesse tipo de coisa, e eu vou colocar vocês em contato com ele a partir da próxima aula, tá? Eu vou chamar ele para vir aqui para a próxima aula com a gente, tá certo? É isso, pessoal. Valeu, muito obrigado aí por mais uma aula e pela grande participação aí, ajuda que vocês deram aqui na aula. Valeu? Uma boa semana a todos aí e um ótimo evento aí do SPE. Vai ser muito bom. Daqui a pouco eu tô indo para lá. Valeu.